Nos bastidores de Brasília, as histórias que a história não conta. Apresenta... Como se sentiram os pioneiros com a chegada dos candangos? Desde muito tempo se falava em trazer Brasília para cá. Ninguém nem acreditava mais, porque se falou, se planejava, veio uma comissão exploradora, se conversou ali em termos de congresso, foi para legislação, mas na realidade aquilo nunca ia para frente, né? De repente, quando o Juscelino iniciou esse esforço para a construção de Brasília, para a interiorização da capital para Brasília, imagina o que aconteceu com a vida dessas pessoas. Imagina o tanto que mudou a vida da dona Doralice, que vivia num lugar pacato e de repente milhares de pessoas chegaram, foram crescendo coisas super modernistas, que não se conhecia muito naquela época esse tipo de arquitetura, né? Com curvas, com concreto armado. Imagina o boom que não foi. Para as pessoas daqui, né, os mais antigos, como minha mãe, minhas tias, meus primos e outras pessoas, parentes e amigos, essa motivação foi assim, muito acentuada, né? Foi um baque, como se diz, né? Você sair de uma, como se fosse assim, uma bela adormecida. Estava adormecida, de repente acorda, é um susto, né? E, principalmente na questão de segurança, né? E até de poder, né? E de status, né? O status mudou. Uma pessoa que tinha uma casa como essa nossa aqui tinha um status, hoje em dia não tem mais, certo? Quem tem status é quem tem uma casa envidraçada, uma casa de laje, né? Entendeu? Então até a questão de status, isso prejudicou as pessoas mais antigas, certo? Eles se sentiram assim, lesados, né? Então os candangos não conseguiam acompanhar a evolução da cidade, né, em termos financeiros, né, e mesmo sociais, aí foram jogados para as vilas. E aí essas vilas vieram para quê? De um modo geral, a comunidade planaltinense demorou muito a aceitar, certo, os imigrantes. Por quê? Por que a comunidade demorou? Porque aqui todo mundo conhecia todo mundo. Então entrar uma pessoa estranha na cidade, normalmente trazia até temor, trazia até medo. Você não conhecia, né, o caráter, a personalidade da pessoa, quem era aquela pessoa, quem era a família, quais eram suas raízes, quais que eram as suas intenções, né? Naquela época, nós tínhamos uma cadeia, que hoje é o centro de artesanato, nunca teve um preso nela, entendeu? Então era uma cadeia simbólica, né? Então foi um impacto muito grande quando veio para cá a Vila Buritis. Então tinha até uma certa rivalidade entre a Vila Buritis e Planaltina, que hoje, graças a Deus, já se desfez. Aquele povo sofreu demais. Eu me lembro, a gente tinha coisa que aqui era muito pequena, a gente ia lá ver. Aqueles caminhões de mudança chegavam e jogavam dentro daquele capim, assim, que não tinha barraco, não tinha nada. O povo chegava trazendo tábua, madeira, e aquela meninada que você ficava morrendo de dó, porque aquele bagunça danada. Mas nesse tempo, a gente tinha muito medo. Porque quando eu cheguei para aqui, a minha vizinha falou para mim assim, tem a Vila Vicentina, mas é perigoso que lá tem muito nordestino. Então a gente refugiava para cá. Você refugiava para cá e refugiava para cá, porque tinha a zona. Ninguém ia lá da zona. Então era só esse pedaço aqui. E era pequenininho. Assim, nós temos aqui uma cidade antiga. Essa cidade, ela construiu uma cultura que a gente chama de extrato cultural. É o extrato que todos nós conhecemos do dia a dia, dos fazeres, dos comeres, dos falares das pessoas desde 1810. Aí chegaram novas pessoas de outras localidades com a construção de Brasília. Então vem de fora um substrato que agrega-se ao nosso extrato, formando uma cultura, eu diria, mista, compreende que é a nossa cultura atual. Então é isso que vocês estão fazendo, vocês estão contribuindo também com a história. Eu acho que é importante esse dado, porque você está tendo a ideia, com esse com a sua participação, você está tendo a ideia do que é a nossa cultura. E você está adquirindo essa cultura, e aí, sem a cultura do lugar, você não tem ideia de pertencimento. Porque pertencer não é você estar no lugar, não é aquela relação matemática, que eu também sou professor de matemática, daí o elemento está dentro do conjunto, não é só estar dentro do conjunto, é você participar ativamente desse conjunto e absorver tudo que é verdade do que vem desse conjunto para você. Quando chegou Sobradinho para ir
Aí foi uma benção pra gente, ficou pertinho, tudo, né? Que a gente só remediava as coisas em Planaltina. Aí quando Sobradinho veio para aí, mas foi uma alegria para todo mundo. Esse Sobradinho veio em 60, na época eu ganhei esse menino que entrou aqui agora, meu, em 60. Foi bom demais, muito bom. Apareceu mercado, armazém, ninguém conhecia, mercado, nem armazém, nem farmácia, nem nada, ninguém conhecia. Remédio aqui era raiz de pau direto. Era chá. Esse Sobradinho era cerrado. Cerradão, não tinha nada não tinha ninguém morando não, tinha um senhor João Gomes, que é lá do outro lado onde tem uma chácara, que tem muita jabuticaba e tudo, e lá tinha esse João Gomes. E tinha uns outros moradorzinhos lá só, era igual aqui mesmo. Depois virou aquela cidade daquele jeito. Não tinha nada. Tava só o chão limpo, que eu olhava de lá e vi o corpo cá embaixo, lá de cima. Ali é onde é a prefeitura, por ali, assim. O trator tava lá. Aí eu cheguei e fiquei lá nos trator, e chovendo, chuva que Deus dava. Uma aluna por cima das cadeiras do trator assim, eu entrei pra lá e fiquei lá, quieto. E vendo um monte de tauba lá na frente. Um montão de tauba assim. E uai, que monte de tauba ali, que diabo vai ser aqui? Eu tô guardando essas taubas aqui, que é pra fazer a prefeitura. O Sobradinho. É um pioneirismo aí, ó. Mas vai fazer a prefeitura aí, vai fazer a prefeitura. E vai vir o povo da Vila Mauri, tudo pra cá, que o lago vai encher. E eles estão tudo lá dentro da vila. E eles não podem ficar lá. Nem em Brasília também, eles não podem ficar. Tem essa cidade aqui, inventaram essa cidade aqui no Sobradinho para eles irem pra cá. A partir do ano de 1964, o DF foi dividido formalmente em 8 regiões administrativas, sendo Planaltina a região número 6. Nas décadas que se seguiram, novas áreas foram surgindo. O espaço da memória de diversos grupos sociais compõe a história remanescente à história de Brasília, com as suas diversas identidades e patrimônios culturais que se alastraram nas paisagens do retângulo traçado no interior do país. Hoje, em 2023, no Distrito Federal, temos 33 regiões administrativas e a população ainda continua crescendo. Região Administrativa de Planaltina. O período de incremento populacional derivado da criação de Brasília fez surgir novas áreas habitacionais na década de 1960, ao redor do núcleo tradicional, acompanhando o traçado viário existente, como a Vila Buritis e o Vale do Amanhecer, uma das maiores comunidades místicas do país. Eu me lembro muito bem que aqui na nossa praça lá não tinha água, certo? Planaltina não tinha água encanada, então eles fizeram um chafariz aqui na nossa praça, certo? Então, esse chafariz, todo o pessoal do Buriti via com galões de água para buscar água aqui. Era uma penúria, o pessoal descia de lá em fila, dava até briga, certo? Porque ficavam em filas horas e horas para pegar um galão d'água. Nós éramos privilegiados porque tinha água em frente em casa. Gente, a gente viveu aqui numa cidade em que a gente podia deixar as portas abertas, né? Que a gente conhecia toda a cidade. Hoje em dia, você vive de trás das grades, certo? E não conhecemos nem o vizinho de lado. É uma cultura completamente diferente. Planaltina cresceu muito e nos lugares dos quintais ensombrados, com mangueiras, jabuticabeiras e tal, esse espaço foi tomado pelas construções, certo? É uma cidade assim completamente diferente. A partir da década de 80, a ocupação urbana foi intensificada, formando assim o setor habitacional Vale do Amanhecer. Mas essa história a gente conta em outro capítulo. Na década de 80, Planaltina começou a crescer mais e mais devido às ocupações irregulares, e vários bairros começaram a surgir. Vila Vicentina, Vila Buritis, Jardim Roriz e Arapuanga, que é o maior e mais populoso da cidade.
Sebastião e a Igreja Matriz de Planaltina. Essa daqui é a paróquia São Sebastião, a matriz. Ela foi fundada em 1980 por motivos de que a igreja São Sebastião, que atualmente é conhecida como Igrejinha, estava muito pequena na época, e ela está localizada no coração de Planaltina. Eu sou mais velha aqui do que essa igreja. Quando foi para construir a igreja, eu já morava aqui. Eu cheguei lá, eu não tinha muito costume com o padre, não. Ele tinha chegado, eu cheguei lá e falei para ele, ó, Padre Aleixo, o senhor não me conhece, mas eu sou a vizinha mais próxima de São Sebastião. Porque eu moro aqui na porta da igreja. O que o senhor precisar, minha casa é grande, tem uma sala grande, eu ponho à disposição para o senhor, para se precisar de uma reunião, de qualquer coisa, eu estou à disposição, o que tiver no meu alcance. Aí, com isso, eu fiquei conhecida de todo mundo. Ela foi, eu não me lembro quando ela começou, mas foi logo quando eu mudei para aqui, que eu morava lá em cima, que eu mudei para aqui. Era praça. Então já tinha os buracos, mas o padre, acho que não. O padre Aleixo chegou, que deu andamento. Ela foi depois. Inclusive, o sino do meio foi o meu esposo que doou, foi a Dona Ezétia que inaugurou. Ele foi tocar o sino no dia da inauguração. Paróquia e matriz é São Sebastião, daqui de Planaltina. Bom, a matriz é muito especial para cada morador de Planaltina, principalmente por ela ser um pouco maior e também por fazer casamentos e também batizados, primeiras comunhão. E ela é muito importante tanto para as pessoas de Planaltina como para os turistas. Primeiro ponto de Planaltina, quando você quiser conhecer, é aqui. Ele curou todas as doenças. Ele acolheu e abençoou as crianças. Ele é amigo dos pecadores. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu sei isso daqui, ele é o caminho, a verdade e a vida em Libras. Eita! Na verdade, só que não ele, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vale do Amanhecer. Não é possível falar de Planaltina sem mencionar Vale do Amanhecer. Nós estivemos por lá com o professor Adeilton e a Catiane, 2 pioneiros do nosso livro. Em 1959, tia Neiva, a fundadora do Vale do Amanhecer, criou a União Espiritualista, Seta Branca, em uma área conhecida como Serra do Ouro, no município de Alexânia, em Goiás. Seus dons mediúnicos se tornaram conhecidos na região e, após passar por Taguatinga em 1964, fixou-se em 1969, no local onde existe até hoje, o Vale do Amanhecer, próximo a Planaltina. A doutrina do Vale é uma doutrina crística que foi criada aqui no Distrito Federal e que tem mais de 700 templos espalhados pelo mundo. Mas o que está aqui em Planaltina é o principal, de onde saem todas as leis e princípios. E eles têm a sua própria constituição e suas próprias leis. Cenário pouco prováveis, muitas cores, brilhos, capas, véus e lanças. O Vale do Amanhecer é um espetáculo arquitetônico, paisagístico e ritual. Um lugar cheio de mistério. Esse cenário cultural atrai milhares de turistas para Brasília. Estima-se visitação de cerca de 12 mil pessoas por mês. Aos que fazem parte da doutrina, entregam rituais e trabalho para o desenvolvimento da mediunidade. Brasília sempre teve muita diversidade de religiões, mas o Vale do Amanhecer nunca parou de crescer. O Vale é um local turístico considerado místico e mágico e recebe milhares de visitantes todos os anos, mas principalmente no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador de última hora, mais conhecido como o dia do doutrinador. Clarividente,
Neiva Chaves Zelaya, né? Aqui do lado a gente tem a casa, a primeira casa que surgiu aqui na comunidade, que foi a dela, e que é um museu, né? Que nós temos sobre toda a vida dela. Eles vão para um lugar que se chama Estrela, que é um lugar onde eles vão para manipular energias boas e se conectar com as entidades. E depois disso, eles descem para um templo, onde eles se reúnem para emanar energias boas para o universo e para mandar para onde ele está mais precisando, como, por exemplo, lugares que estão tendo guerras ou algum conflito civil. O Vale do Amanhecer cresceu e originou seu setor habitacional Vale do Amanhecer na década de 80. Hoje é um bairro com cerca de 30 mil pessoas, mas em todo o mundo segue a doutrina. O Vale ganhou um inventário, que é a primeira etapa para o reconhecimento como patrimônio material do INFAM. A publicação está disponível na internet. Região administrativa de Sobradinho. A região administrativa de Sobradinho foi criada em 1964, mas tem raízes na antiga fazenda Sobradinho, onde essa história teve início e nas antigas vilas operárias da construção de Brasília. Você se lembra do caso da Vila Almauri? Busca aí no feed, é uma história surreal. Naquelas terras férteis se desenvolviam atividades agropecuárias há décadas, e fora isso havia basicamente cerrado. Ali se instalaram 8.000 habitantes provenientes das vilas e acampamentos de firmas empreitadeiras já no primeiro ano. As famílias de imigrantes não paravam de chegar, eram centenas, todos os dias. Imagina a loucura, os caminhões despejavam tábuas, móveis e utensílios no cerrado e as famílias iam se ajeitando como podiam. A cidade foi planejada por um arquiteto da equipe de Lúcio Costa, lembra as quadras 700 de Brasília. A RA era grande, e apesar da proliferação de condomínios e outras áreas urbanas nas décadas que se seguiram, Sobradinho se mantém essencialmente rural. A Fercal ficava bem ali no meio até ser desmembrada. Você percebe que toda a zona urbana se concentra em um eixo de crescimento ao longo do Ribeirão Sobradinho? A bacia do Ribeirão Sobradinho deságua lá no Rio São Bartolomeu. Em 2004, a Sobradinho cedeu parte de seu território para Sobradinho 2 e virou Sobradinho 1. Em 2012, foi a vez da Fercal se separar em uma nova RA. Bom, eu lembro que a gente ia para o colégio de Sobradinho caminhando, voltava caminhando, íamos para o cemitério caminhando, íamos para cá, quadra 17 caminhando, a gente ia tomar banho na cachoeira ali do Preto, aqui no Grande Colorado. Nós não precisávamos de veículo, nós não precisávamos de ônibus, não existia perigo. O único perigo que existia era o cachorro solto na noite. De vez em quando a gente encontrava um bêbado conversando com o poste, entendeu? Tínhamos o doidinho do pneu, que ele rodava o pneu por todo Sobradinho. Ele já não existe mais, eu acho que ele deve ser lembrado. Nós tínhamos também um senhor, que eu não sei o que aconteceu com ele, que ele andava por todo Sobradinho com o jornal na mão, olhava para o poste, falava com o poste, parava com você, te dava um discurso. Essa pessoa também não sei o que aconteceu. Vice de alto-falante Veracruz. Era o seguinte, na quadra 9, de frente à minha rua, no Conjunto B, eu morava no Conjunto B, minha mãe, por a vida toda lá, tinha um bar, restaurante e sorveteria Veracruz. Eu tenho fotografias dele ainda, de madeira, né? E tinha barbearia e tinha esse som, serviço de alto-falante, que ele foi o meio mais interessante, importante de comunicação em Sobradinho naquela época. Para vocês terem uma ideia, os alunos, os colegas que vão ver e ouvir essa entrevista, Sobradinho naquela época tinha o quê? 5.000 habitantes, mais ou menos. E não tinha rádio, não tinha nada, era tudo precário. Esse serviço de alto-falante, ele tinha uma potência que em todas as cidades você ouvia. Toda a cidade de Sobradinho você ouvia. E aí tinha programação. Tinha as publicidades, tinha os avisos fúnebres, acidentes.
E uma parte que eu acho muito interessante, nunca deixo de citar, era a notícia dos conterrâneos que estavam chegando na cidade. Lá era o ponto central, o ônibus parava lá, né? Então eu dava notícia. Fulano de tal, São Raimundo Nonato chegou aqui. Fulano de tal, de Picos Piauí está aqui, está esperando por fulano de tal. Aquilo ali era um meio de comunicação muito efetivo, muito interessante. A região do Colorado. Quem do DF não conhece o Poço Colorado? Quer saber uma história interessante sobre este lugar? Era uma vez um casal de pioneiros que transportava areia para as obras de construção da capital com seu caminhãozinho. Eram Joel e Zuleika Rodrigues, gente trabalhadora e próspera que protagonizou parte da nossa história. Logo conquistaram uma frota de caminhões e viraram sócios de uma pedreira que se tornaria a Sociedade de Fertilizantes Calcário, a Fercal, que não era exatamente assim, mas deveria ter essa aparência. Eles compraram também um pequeno posto de gasolina, que batizaram de Posto Colorado, nome em homenagem aos filmes de faroeste. Pareceu maluquice, mas hoje Colorado é o nome de bairro, de cartório, de hotel, de papelaria e até de cachorro. Região administrativa da Fercal. Demorou, mas veio. Em meados dos anos 50, uma britadeira para extração de calcário foi instalada na região, ainda erma e pouco povoada. Quando a Sociedade Fertilizantes Calcários LTDA, de sigla Fercal, iniciou suas atividades, a oferta de emprego promoveu uma progressiva ocupação por ali, começando pelo Vale do Buraco, que depois virou a Rua do Mato. Meu pai, desde que fosse hoje, ele falou, ó, minha filha, já vai vir um zimbeiro por aí. Falei, que zimbeiro, pai? Já vai vir o quê? Zimbeiro. Desimberto? É. Desimbesto? É. Falei, ué, que isso, pai? Ele disse, não, minha filha, vai construir uma Brasília aí, você vai ver que bagunça vai ser. Seu pai lhe contou isso, lhe deu esse alerta. E aí? Falei, ué, pai, vai melhorar, não? Sei lá, minha filha, se for tudo diferente, cidade nova, não conhece ninguém. Falei, ai, passa a conhecer depois. Foi a única coisa que eu falei pra ele. Era assim, uma comunidade muito, assim, unida, né? Na época. Hoje em dia mudou muito, né? Chegou muita gente de fora. A gente conhecia todo mundo, um vizinho precisava de uma ajuda, Bom, a gente ia buscar leite nas fazendas porque a gente não tinha esse leite caixinha, né, que tem hoje, né? Aí era assim, aí a gente ia pra cachoeira todo domingo. Nosso lazer. Realmente ninguém cobrava nada por ajudar, né, filha? Todo mundo queria festa, todo mundo queria se divertir, ver aquele monte de gente, ajudar o meu pai a plantar a roça todinha, isso de tudo. Plantava milho, aí à noite tinha festa. Aí quando o milho tava assim, havia um mato, tinha que capinar o milho, aí à noite tinha festa. Se ia construir uma casa, fazer um mutirão, todo mundo ia ajudar, né? Não pagava pedreiro, nada. Essa casa do meu pai mesmo foi. Não ia capinar pra noite ter festa. E não era igual hoje que tinha que ter comida, tinha que ter isso. Não, quando era de manhãzinha, minha mãe no fogão de lenha fazia um café, uma farofa de torresmo. Todo mundo comia. Tava lindo. Não tinha luz não, era lamparina. A Fercal é considerada a primeira cidade operária do Distrito Federal e só se tornou uma região administrativa em 2012. A Fercal pertence ao território de Planaltina, depois de Sobradinho I e também de Sobradinho II, até conseguir seu status de região administrativa. Duas grandes fábricas de cimento marcam suas paisagens, a Ciplan e a Votorantim. A região é a maior geradora de impostos do Distrito Federal. Mas o impacto ambiental é visível e a população lida com uma grande poluição atmosférica por conta dos resíduos no ar e do tráfego intenso de caminhões. Há 14 comunidades na Fercal, metade urbana e metade rural, cada uma com um nome mais curioso que a outra. Passando pela fazenda Limoeira, perto do Rio Maranhão, viajando às vezes com grandes dificuldades quando todo mundo precisa fazer força, atravessamos afinal o Rio Maranhão, embreando-nos no mato à procura de uma das maiores reservas calcárias do Planalto.
Estas pedras calcárias já estão sendo usadas para a fabricação de cal de alta qualidade. O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. O Fundo de Apoio à Cultura é o principal instrumento de fomento às atividades artísticas e culturais da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Foram os recursos do FAC que tornaram possível a realização do nosso projeto. O FAC vem se aperfeiçoando ao longo dos últimos anos e tornando realidade iniciativas como esta, assim como em várias linhas de ação, na cultura e nas artes. Nos bastidores de Brasília, As Histórias que a História Não Conta teve sua edição piloto realizada nos anos letivos de 2022 e 2023. O projeto foi realizado no norte e no nordeste do Distrito Federal, que contempla Sobradinho, Planaltina e Fercal. Esses lugares têm algo em comum. Fizeram parte do grande e antigo município goiano de Planaltina. Hoje, Planaltina, Sobradinho e Fercal são regiões administrativas, e cada uma delas é o cenário de histórias de vidas de pessoas reais que se misturam às histórias desses territórios, tudo junto e misturado. É justo que vivemos e construímos histórias aqui também, pois nós habitamos aqui, né? E que a história também, ela nunca tem um fim. A história é dia após dia. Espera-se que essa primeira aplicação do projeto nos bastidores de Brasília traga recursos para a consolidação de uma metodologia mais eficiente e afetiva, para que possa ser aplicada em outros territórios pioneiros do DF. Nosso projeto conecta a juventude às reminiscências dos que vieram antes de nós e celebra as memórias orais e identidades do Distrito Federal. Tudo isso nos pertence. Valeu, FAC. Vida longa ao FAC. Obrigada pela oportunidade. Viva o FAC! Um viva para o patrimônio histórico-cultural. Valeu, FAC! Obrigada, FAC! Em forma de uma despedida, até logo e já já estaremos todos juntinhos.